Primeiramente, meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe, bom dia, que Deus ilumine os seus caminhos e que o Senhor Jesus Cristo seja o guia da sua vida, definitivamente. Ontem tivemos o falecimento do Papa Francisco e fizemos um vídeo aqui no canal onde explicamos sobre a profecia do último Papa, cujo qual o Papa Francisco teria sido o 112º, porém, como ele chegou junto com o Bento XVI ao papado, poderíamos considerar a possibilidade dessa profecia, na verdade, jogar para o próximo Papa a responsabilidade de ser o Petrus Romanus, que é o Papa da Grande Perseguição, de acordo com a profecia. Falamos sobre isso ontem e hoje, pela manhã, eu estava navegando no meu X e eu encontrei uma postagem que eu vou mostrar para vocês. Essa postagem aqui, ó, do @Cardoso, onde ele diz: e a militância decidiu que Robert Sarah tem que ser o novo Papa, porque é negro. Mal sabem eles que o sujeito é extremamente conservador e odeia a turma do alfabeto, a comunidade LGBT. E eu dei uma olhada, eu não sabia de nenhum candidato para ser o próximo Papa até então, mas quando eu vi essa referente a essa colocação do Cardoso, eu fui atrás para saber quem ele é. E aí eu me deparei com esse monte de notícias já falando sobre ele ser possivelmente o sucessor do Papa Francisco e seria o primeiro Papa negro da história da Igreja. Aqui é a notícia, ó, 22 horas do Extra Online: Robert Sarah seria primeiro Papa negro. Então eu não sou católico, mas eu sou cristão e sei da relevância que a Igreja Católica tem no mundo como uma das referências do cristianismo. Então, muito me preocupa o posicionamento do Papa, porque do meu ponto de vista, a igreja ela tem que se submeter à Bíblia, aos ensinos do Senhor Jesus, aos ensinos dos apóstolos. Isso é a igreja. A igreja é um aglomerado de pessoas que creem em Jesus Cristo, que se submetem a Jesus Cristo e obedecem a Ele e aos ensinos dos seus apóstolos, que foram aqueles que andaram lado a lado com Ele e foram instituídos pelo Senhor, responsáveis para construir e manter a igreja. Então, como que eu vou guiar a igreja num caminho diferente do que os apóstolos ensinaram? Não faz sentido. Então isso me preocupa de fato, a igreja querer se abrir para ideias, seja igreja evangélica ou seja igreja católica, querer se abrir para ideias que são antibíblicas, anticristo ou até mesmo doutrinas antiapostólicas. Não tem sentido. Então fui pesquisar sobre esse cardeal, o Sarah, para verificar se ele de fato é um conservador, como estão dizendo. Eu achei num primeiro momento esse vídeo aqui. O cardeal Robert Sarah, famoso, né? Robert Sarah, ele fez uma proposta que tem muito a ver com Joseph Ratzinger, Bento XVI, que ele falava: olha, a reforma da igreja virá pela adoração. Pela adoração. Para isso nós temos que promover a orientação da missa. O cardeal Robert Sarah falou isso, foi muito ousado, ele era o prefeito da liturgia na época. Ele fez o seguinte: eu proponho, ele era prefeito da Congregação para a Liturgia, que a partir do próximo primeiro domingo do Advento, todos os padres voltemos a rezar a missa, pelo menos a partir do ofertório, de costas, ou seja, orientada. A missa atual só que orientada. Então, a primeira parte, a liturgia da palavra, ok, de frente, primeira leitura, português, tal, homilia. Só que quando começasse o ofertório, então, orientar de novo os nossos altares voltados para o Senhor. Voltado, que foi como a gente sempre celebrou, né? E todas as tradições orientais celebram desse jeito. A igreja não conhece, quer dizer, normalmente, a tradição católica não conhece missa olhando para a sua cara. A ideia é que o padre e os fiéis todos estamos voltados para o Senhor. Não é que o padre está dando as costas para você, é que o padre junto com você está voltado para o Senhor, né? Então o cardeal Robert Sarah ousou fazer essa proposta, acho que foi em 2015, né? Só que foi brecada no Vaticano. Né? Porque sendo o que é, né? Oferecendo-se um sacrifício. Exato. Para quem está se oferecendo sacrifício, faz sentido. O cardeal Robert Sarah... Essa já foi um primeiro posicionamento que eu reparei. É um cardeal tradicional, que tenta levar as tradições mais à frente do que é um possível progressismo na igreja. Por esse posicionamento que, inclusive, o Vaticano se opôs já em 2015, quando era o Papa Francisco. Mas até então isso não quer dizer nada. É uma colocação. A gente tem que saber mais a respeito do cardeal Sarah.
Então, eu continuei pesquisando e eu encontrei esse vídeo aqui, dele mesmo falando algo que eu achei muito interessante. Eu acho que seria de grande valia aí para quem é católico. Eu acho que seria de grande valia ter uma liderança dessa, ainda mais nos tempos de hoje, que são tempos de tribulação para a fé cristã, para a ideologia cristã, porque os ventos sopram contra a nossa fé. Nós temos que ser muito resilientes e resistentes para não ceder às paixões do mundo que estão extremamente estimuladas, como também para nos mantermos fiéis à doutrina sem abrir mão dos valores que nós defendemos. Sermos fiéis de fato. E eu achei muito interessante esse posicionamento dele, colocando Jesus Cristo acima de todas as questões que existem no mundo, reconhecendo que Jesus é a nossa solução, que com Jesus é que nós vamos ter o que nós precisamos. Não adianta criar outras medidas, excluir Jesus, ainda mais a igreja. A igreja de Cristo fazer isso não tem sentido, né, meus amigos? Então vamos verificar esse posicionamento dele aqui, ó. Coloro che accettano, che siano battezzati. Coloro che rifiutano di essere battezzati non entreranno nel cielo. Dunque è vero che oggi si parla sempre dei problemi orizzontali, sociali, del cambio climatico, dell'ecologia, dei migranti, della guerra, ma la guerra non finisce se non torniamo verso Dio. E Dio è la nostra pace, disse San Paolo. Cristo è la nostra pace. Se senza Cristo non c'è pace. E dunque dobbiamo tornare al mandato di Gesù Cristo. Andate e predicate il Vangelo. La sola salvezza del mondo è il Vangelo. Non c'è altro nome che dà la salvezza al mondo se non il nome di Gesù Cristo. Dobbiamo predicare Gesù Cristo. È solo Gesù Cristo. Naturalmente non vuole dire che i problemi sociali, i migranti non sono problemi importanti, sì, però il mandato, la missione, la principale della Chiesa è predicare il Vangelo. Que colocação! Muito pontual, cirúrgico e cristão. Independente, os outros problemas que o mundo tem são todos importantes, isso é fato. Problemas sociais, problemas climáticos, nós devemos ter uma opinião a respeito de tudo isso, guerras e enfim. Mas qual que é a missão da igreja? Qual que é o princípio da igreja? É anunciar o reino de Deus, salvar as almas, fazer as pessoas serem batizadas no nome de Jesus, porque não há nenhum outro nome que pode salvar a não ser Jesus Cristo. Certo? Porque a igreja é como a arca de Noé. Quando veio o dilúvio, só se salvou quem estava dentro da arca. A igreja cristã, e quando eu digo igreja cristã, agora falando do evangelho de Jesus Cristo, a igreja ou seja, quem crê no Senhor Jesus Cristo, aceita Ele como Senhor e vive em obediência, buscando a santificação e a santidade do Espírito de Deus, estes que vivem sob o reino de Jesus Cristo, estão dentro da igreja e eles estão nesta arca. Estes que estão abaixo do nome de Jesus Cristo estão nesta arca. Esse mundo vai sofrer um dilúvio, vai vir o fim dos tempos, vai chegar a um período que a ira de Deus vai ser derramada e só vai escapar quem estiver diante do Senhor Jesus Cristo. Então, um cardeal cotado para papa, deixar claro que o posicionamento da igreja, ainda que os outros problemas sejam importantes, mas o foco da igreja é o anúncio do evangelho e o batismo em nome de Jesus Cristo, porque só ele pode salvar, que ele é a principal solução. Oh, meus amigos e minhas amigas que estão assistindo nesse momento, do meu ponto de vista, não sou católico, mas sou cristão, e do meu ponto de vista, essa é a visão que todo e qualquer líder cristão tem que ter. A prioridade é a igreja. Os problemas sociais são justamente uma disfunção. Para quem é cristão vai acreditar e pensar dessa forma. Os problemas sociais que nós temos é justamente uma disfunção espiritual. É justamente por estarmos distantes de Deus que nós temos problemas assim. Quando você lê a Bíblia, você vê que Israel sempre arrumou problema para a cabeça quando se afastou de Deus. Sempre. A desobediência de Israel é o que conduziu, por muitas vezes, todo
todo o povo israelita ao buraco. E aí, quando eles estavam no buraco, eles clamavam e imploravam misericórdia de Deus. Perdão, Senhor, a gente volta para o Senhor, a gente vai obedecer os seus mandamentos. E Deus atendia e livrava e tirava eles daquele sofrimento. E eles obedeciam por um tempo, depois eles caíam de novo. E quando eles caíam, as consequências dos seus erros afundavam eles novamente num novo buraco. E lá ia Israel clamar de novo. É a mesma situação. Quantos problemas nós estamos tendo no mundo que é claro, é nítido, que é uma consequência do distanciamento que nós estamos cada vez mais distantes de Deus. É uma consequência porque nós estamos saindo da luz e entrando nas trevas. E aí, ainda sobre isso, eu encontrei também esse documento aqui, ó, que foi escrito pelo cardeal Robert Sarah. Tem um resumo aqui, que na época que ele teceu essas palavras, ele era prefeito da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Lá, ele denunciou a ideologia do gênero e as suas repercussões, sobretudo na família. Ou seja, uma postura completamente conservadora no que diz respeito a essa questão de ideologia de gênero. Aí aqui está escrito que, na impossibilidade de darmos o texto íntegro, apresentamos para os nossos leitores um resumo elaborado pelo padre Miguel Falcão. Então, eu vou deixar o link desse texto, eu achei interessante, e eu vou deixar o link aqui para vocês. Eu vou ler somente a conclusão, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, para quem quiser ler. Caso tenha interesse, está aqui, pelo menos o acesso já está facilitado. Na conclusão está assim, ó: São João Paulo II disse muitas vezes que o futuro da humanidade passa pela família. Eu concordo com isso. Se a batalha final entre Deus e o reino de Satanás se trava no matrimônio e na família, é preciso urgentemente empenhar-nos nela, pois dela depende o futuro da sociedade humana. E sabemos que a família fundada no matrimônio de amor, monogamo, livre, fiel e indissolúvel é a sua célula básica. Isso é o resumo do que o cardeal falou. Então, sinceramente, eu como cristão, ainda que não católico, concordo completamente, 100%. A família é a nossa base. Ela é tanto a nossa base, ela é tão relevante para o cristão, que o apóstolo Paulo diz em Timóteo que o homem que não consegue cuidar da sua família não pode ser bispo, não pode assumir uma função de liderança na igreja se ele não cuida da própria família. Ou seja, a família é onde tudo se inicia. Se você consegue manter sua família sólida, forte, aí sim você pode avançar na igreja. Então, até a própria conduta cristã parte da família, do trato com a família, do cuidado, inclusive, principalmente espiritual, com sua família. Não existe igreja sem uma família. Então, é muito interessante isso, porque é lógico, existem os casos das pessoas que têm famílias destruídas e depois elas se convertem. Teoricamente, a partir daí, essa pessoa deveria construir uma família de forma correta, monogâmica, fiel, leal aos princípios, submissa a Jesus Cristo, e daí para frente corrigir o eixo. Então, um cardeal que tem um pensamento assim é muito relevante. Muito relevante. Um papa que tem um pensamento desse é muito relevante. Tanto que eu até comentei aqui na postagem no X, né, o Hoje no Mundo Militar, que é uma página que eu gosto muito, acompanho muito. Eles disseram que a escolha do Robert Sarah, ou de alguém com a mesma linha de pensamento, significaria um retrocesso da igreja para um período pré-João II. Se agora a igreja está perdendo fiéis, um papa com uma postura mais conservadora e visando resgatar valores e doutrinas, só irá acelerar o esvaziamento da igreja. Eu discordo completamente desse posicionamento do Hoje no Mundo Militar. Eu acho que é justamente a igreja se abrindo e perdendo os seus valores que está mostrando que ela é fraca. Está mostrando que nem ela é fiel ao que pensa, ao que defende. Então não é a igreja, puxa. A igreja está aqui para defender até o último segundo o que ela pensa.
Ela está aqui para representar Jesus. E ainda que morra, como era no período do Império Romano, por exemplo, que quantos imperadores perseguiram a igreja e mataram, quantos cristãos morreram pelo nome de Jesus, eles estavam preocupados em esvaziar a igreja? Não estava nem aí, porque nós somos o reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus. O mundo está errado, não a gente. Como disse o, salvo engano, Policarpo de Esmirna, ele falou assim, quando gritaram para ele no Coliseu que ele ia ser morto pelos leões e gritaram, ateu, ateu. Ele virou para a multidão e falou, vocês são ateus, vocês são ateus. Porque embora os romanos tivessem centenas e milhares de deuses, eram todos falsos. Mas o Policarpo estava morrendo pelo verdadeiro Deus. A mesma postura tem que ter a igreja. Nós somos os defensores do evangelho do reino dos céus. Essa é a nossa doutrina, esse é o nosso ensino. Por que nós devemos nos preocupar se está esvaziando? Se for da igreja fechar, que ela feche sob a direção de Jesus Cristo. Eu até comentei aqui, seria um grande avanço, não retrocesso. A igreja resgatar-se deste buraco que caiu longe da doutrina. Quem quer igreja, não um mundo disfarçado de igreja. E aí eu acho muito interessante que quando eu abri aqui o comentário do Hoje no Mundo Militar, eu vi a grande maioria da galera tendo o mesmo pensamento que o meu, né? O papel da igreja é ter fiéis ou espalhar o evangelho, disse o V. Cavalheiro. Da mesma forma que o doutor Deco Sola, tá aqui, é exatamente o oposto disso. O mundo clama por conservadorismo. O mundo clama pela doutrina de Jesus Cristo. As almas estão famintas da verdade, enquanto tem igrejas gigantescas perdendo tempo, desperdiçando tempo e desperdiçando ouvido de quem ouve, somente com doutrina, com coach, com motivação. Não é esse o evangelho de Jesus Cristo, pelo amor de Deus. O evangelho de Jesus Cristo é o reino de Deus, a paz interior, o reino de Deus dentro de você, ainda que o mundo inteiro esteja te odiando, querendo te matar, te destruindo, querendo te destruir. Dentro de você existe a paz do Espírito de Deus, a convicção da sua salvação. E aí ainda tem muitos comentários, não significaria um retrocesso, por favor, não fale o que vocês não conhecem. A igreja não é um partido político, a igreja é fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui, a grande maioria, totalmente errado. Os jovens querem o tradicionalismo. Essa coisa de progressismo dentro da igreja é coisa de quem nasceu antes de 90. O que está fazendo essas novas conversões é justamente a galera que quer doutrina. Tem até o Gil Khan escreveu aqui, conversa fiada. Existe igreja mais conservadora do que a igreja evangélica? É a que mais cresce no Brasil. Então é muito interessante. Como um papa com essa postura mudaria muito a nossa dinâmica. Mudaria muito a dinâmica da fé cristã pelo mundo todo. E aí, eu até cogito a dizer para vocês. No vídeo de ontem eu comentei que talvez o Papa Francisco entrou na posição do 111º Papa junto com Bento XVI. Porque o Bento XVI não havia falecido quando ele assumiu, deixando a vaga de 112º para o próximo Papa, que seria o Petrus Romanus. E o Petrus Romanus, de acordo com a profecia dos papas, para quem acredita, vai sofrer uma grande perseguição e vai guiar a igreja num período de grande perseguição. E aí eu deixo até um versículo para vocês do apóstolo Paulo, que está aqui em 2 Timóteo, vamos lá, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, aqui no versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo, serão perseguidos. Isso na NTLH, eu vou colocar aqui numa versão que eu gosto muito, que é a NVT, nova versão transformadora, fica mais clara ainda do meu ponto de vista, que é aqui, sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Então, seria muito interessante subir ao poder agora, na 112ª posição, um Papa conservador que defende a fé cristã, que defende os valores cristãos tradicionais, que defende a igreja como ela é, que defende a Bíblia.
esse Papa com certeza seria perseguido. Sem sombra de dúvida seria perseguido. Bem nesse momento, colocar bem no mundo do jeito que está, colocar um Papa com essa postura, claramente... Eu não estou falando que a profecia existe, que ela vai se cumprir, até porque eu não acredito nela. Mas seria, com certeza, seria um ambiente, com certeza, de muita similaridade com o que está escrito na profecia de São Malaquias. Será que nós estamos vendo essa profecia se cumprindo? Se você não viu a profecia, está aqui, ó. Pode olhar no card. E eu vou deixar o link do vídeo aqui também na descrição. Pode assistir e você vai saber que profecia é essa. É, no mínimo, muito curioso.